Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Aí não se cansou de tédio, morreu no processo, vai lembrar que ainda há pouco a gente falou do Apple IIc. Falamos também da família Lazy 128 da VTech. Então, em 1988, a Apple ela acabou tendo que dar uma resposta, entre aspas, à altura, assim como ela fez com o GS, tendo que lançar um Apple II 16 bits, ela fez um upgrade meio que forçado no Apple IIc Plus, justamente por conta... Os clones. Não, do Lazy 128. Do clone. Qual era o clock do Lazy 128? É X. 3,5 MHz. O que a Apple fez? Ela lançou o Apple IIc com drive 3,5, rodando a 4 MHz. Você lembra do preço inicial do Apple IIc de $1.200? Sim. O IC Plus saiu a custo de 675, metade do preço. $675. Aham. Aí vamos dizer que então assim, a Apple cortou, ela tá vendendo micro com prejuízo. Não, esse micro, junto com o Apple IIc... Nós vamos dizer não, mas vai ter gente que vai dizer sim. Tá bom. Assim como é com o GS, né, o Apple IIc Plus é também dos Apple II mais Macintoshizados na família. Por que Macintoshizado? Para começar, as portas seriais do IIc Plus não são DIN, são mini DIN, que nem no Mac. O teclado, eles mudaram. O teclado do Apple IIe, do Enhanced da IC, usa as teclinhas maçã aberta, maçã fechada, maçã clara e maçã escura. No Apple IIc Plus eles mudaram uma das maçãs para Option, igual no Macintosh. Isso tem um problema divertidíssimo que eu descobri na prática. Eu tenho do IIc Plus. É o seguinte, a tecla Option, quer dizer, a maçã do lado direito, que é a maçã clara, né, João? Ela fica do lado direito. A maçã fechada ficava do lado esquerdo e a maçã fechada ficava do lado direito. A maçã do lado direito se chama Option, ok? Ela, no Apple IIc Plus, ela foi pro lado esquerdo da outra. Além de mudar o nome, eles mudaram de posição. Ela foi pro canto diametralmente oposto. Ficou vizinha. Essas teclas de maçãzinha, elas são mapeadas como tecla igual a barra de espaço também, com botão de joystick. Alguns jogos usam esses botões por conta da ordem. Vou dar um exemplo. Aquele jogo que é um construtor de pinball, eu joguei no IIc Plus, esse jogo ficou realmente maluco pra mim. Por quê? Ele justamente usa as teclinhas de maçã pra você mexer os pads. Paleta esquerda virou a direita virou a esquerda. Sim, você tem que jogar com a mão invertida. E uma do lado da outra. Quase impossível você jogar aquilo. Nota mental. Tem definição de teclas nesse jogo? Não. As teclas de maçãzinha são mapeadas como botão de joystick. É físico isso, eletronicamente. Aí você vai jogar e fica sem entender porque tá ao contrário. E uma outra coisa, né? A tecla Enter, ela foi invertida. Ela foi modificada para ser um L invertido, que nem em alguns Macs. O principal desse micro com relação ao Apple IIc original do T4 é que ele vinha com drive 3,5 e com o 65602 houve recolocado a 4 MHz. Conta a história que falaram para a equipe de engenheiro para dar um jeito de fazer um Apple II de 1 MHz ler um drive de 3,5. O cara falava, é muita coisa para ler a 1 MHz. Os caras apanharam e fizeram um chip de controle, tipo um FDC, para fazer isso, para deixar folgado o processador. No meio do projeto, quando estava quase acabando a história, a Apple licenciou o Zip Chip e aí o processador passou a rodar a 4 MHz. Ou seja, fizeram um trabalho, entre aspas, à toa. Bem, veja pelo lado bom, o acesso dele não consome CPU. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é a principal grande vantagem do IC é que como eles tiraram o drive de 5/4, ele deixou de precisar de mais voltagem. Então eles puderam internalizar a fonte. Finalmente. E aí sim ele ficou compacto. Aí sim ele ficou uma maquininha bonitinha, você botar uma tela de LCD. E rápida também. E aí essa máquina, Ricardo, que a Queen Dunk, ela transformou num, abre aspas, laptop.
comentário que falta muito pouco nele pra ser no TF-Talk. Ela acrescentou bateria e embutiu um LCD nele. Inclusive com um motorzinho pra você abrir. Acho que é um esquema de mola, alguma coisa assim, semelhante a um sistema de... Ela fez uma tampa em impressora 3D, ela fez uma montada de coisa. Aquilo aí ficou sensacional. Como eu falei, durante alguns minutos eu quis bancar o Benrec e fazer isso no meu SpectraVideo. Depois eu mudei de ideia. Eu caí em si. Você tem que fazer no Turbo R. Não. Já cortaram a carcaça, botar um segundo drive. Eu vi isso, eu não quero fazer isso. Viu como é que cortar a carcaça de micro é ruim? Não, João, mas aquilo foi feio. O cara não precisava ter feito aquilo. Não faz o menor sentido. Não precisava mesmo. Então, vamos falar de coisas mais leves, mais soft, companhia. Vamos falar de computadores que cabem confortavelmente no colo. Esses aí, pelo menos o César pode falar de cátedra, né? Eu também, tenho o NC100. Você né? Então manda ver que a gente vai comer pipoca. Quer dizer, se a gente tivesse... Então vai falando aí que eu vou beber uma água. Vai, fui. Em 92, Lord Sugar. Lord Vader. I find your lack of faith disturbing. Opa. Sugar apresentou um computador. Bom, então um bebê, né? Como ele chamou, né? Bebê do Lord Sugar, ele, apesar dele vender computador, ele nunca foi um usuário de computador. E ele queria um computador que ele pudesse usar. A gente já contou um pouco da lógica do NC100, que lembra muito a lógica do CPC, do que aquela coisa, tipo, as teclas com cores brilhantes que pareciam computadores de aeroporto, coisa toda. Enfim, mas o NC100 era o equipamento na dimensão de uma folha de papel A4 e era um computador extremamente simples de utilizar. Tão simples que o prefácio do manual de instrução foi escrito pelo próprio Alan Sugar com o NC100, para demonstrar que até ele, que era tecnófobo, conseguia usar o NC100. E é um preço de 200... E é um preço de 200 libras à época, né? Hoje em dia, não sei qual é hoje em dia. Era um computador realmente para quem queria o básico. Você basicamente bater um texto, ler uma coisa aqui e ali. No Japão, a Nakajima... É quem fabricou as máquinas, né? Não, a história é mais complicada. Nakajima lançou uma versão dele, que é o S210, em cinza claro, e aparentemente foi parar com alguns nomes diferentes em vários outros lugares do mundo. Mas espera aí que não é só isso. Uma outra empresa teve a ideia de fabricar uma placa-mãe na Citizen, como a Amstrad fez, para fazer um computador que fosse vendido como um editor de texto mais portátil do que o computador flagship portátil dela. A empresa era a Tandy. Esse computador que nós estamos falando era o WP2, que era vendido como um editor de texto portátil, até para não concorrer com o Tandy 100. E era visualmente muito parecido com o NC, né? Não, visualmente você acha que não consegue diferenciar muito um e outro. Aparentemente, quem tem os dois disse que o Tandy tem uma tela mais brilhante do que a tela do Amstrad. Mas, assim, como eu não tenho um WP2, eu não consigo fazer essa... Acho que nem vocês, Giovanni, tem, né? Um não, WP2. Também não. A gente não consegue confirmar isso. Mas todo mundo que fala os dois tem que a Tandy conseguiu uma tela mais brilhante do que a Amstrad. Vamos falar rapidamente dos outros membros da... O modelo seguinte, não só na Inglaterra, saiu somente na Itália e na França, que é o NC150, ao preço, na época, de 450 euros para os portugueses. E ele é meio que o meio do caminho entre o modelo 100, foi o primeiro a ser lançado, e o modelo que veio em seguida, que é o 200. Por quê? Porque ele tinha o mesmo software do 200, a mesma quantidade de RAM, 200, é o mesmo caso do mesmo software, uma planilha eletrônica, e 3 variações de Tetris. Estava na moda jogar Tetris. Por conta disso, ele tinha 128K de RAM. Porém, ele vinha no mesmo gabinete, na mesma caixa, no form factor do NC100. Agora, um momento de curiosidade. O meu NC100 fala na ROM que ele é 150, mas eu não tenho Tetris. E o NC200, aí é um pouquinho diferente, né, César? Mudaram a aparência dele. Pra você entender a lógica, o 200 está para o 100 como o Tandy 200 está para o Tandy 100. Ou seja, era muito mais parecido com um laptop como a gente conhece, ou seja, aquele formato concha, né, que você fecha a tela contra o teclado, que era o Tandy 100 do que era o NC100, que era um computadorzinho que a tela não fechavam, né, na verdade. Era basicamente uma folha. Ele tinha também um drive de 3,5. Não, 3,5. E por causa de tudo isso, saiu a 390 libras. O NC200 funcionava com 5 pilhas C. Também é conhecida como pilha média. E o NC100 150 funciona com 4 pilhas pequenas, as A. Mas do resto, eram modelos que vinham com os 80. 4 MHz. Porta serial. Paralela. O NC100 vinha com 64 de ROM. O 200 vinha com 128 ou com 64? 64 de RAM, 128 e o 150 com 128. 28K de RAM. Telas de LCD. Do NC100 80x8. No NC200 80x16. BBC Basic, um slot
bastante PCMC e acho que só. E um foco, primeiro em processamento de textos, depois naquilo que na época se chamava de PIM, né? Personal Information Management. Porque na verdade vinha com todo uma suite de programas para administrar a vida. Agenda de compromissos com alarme, calculadora, agenda de telefones. Não durou muito porque em mais ou menos 94 a Amstrad tirou os NC do mercado. Acho que tirou até a parte de computador depois do tempo. Mas eu acho que demorou um pouquinho mais para tirar os PCW. Não, os PCW acho que foi até um pouquinho mais pra frente, acho que mais 2 anos, mas depois ela só ficou com os clones de PC mesmo, e mesmo assim não durou muito tempo. Depois ela desistiu dessa, digamos, a divisão de computadores, e no máximo de eletrônico desse nível que ela fez foi aparelho de satélite, né? Aliás, até hoje a Amstrad, que não tem mais Alan Sugar, hoje a Amstrad é da Sky Danica. É só thread. Eles fazem aparelho de satélite. Eles foram os primeiros a fazer aparelho de satélite, depois a Sky comprou a Amstrad de Alan Sugar. Mas nesse meio tempo, lá no Canadá, cadê o Ricardo falar pra cantar Blame Canada? A NTS Computer Systems, ela resolveu lançar o NC100 e o NC200 naquelas terras de lá. Arrancou o BBC Basic, o canadense não sabe o que era BBC Basic, e lançou o Dreamwriter 100 e o Dreamwriter 200. E no caso do Dreamwriter 200, eles trocaram o drive 3.5 de 720 e colocaram um de ponto 44. Uau. E um outro detalhe sobre o Canadá, a Tandy lançou uma versão do WP2 pro Canadá, que era o WP3, que vinha com editor, com o corretor ortográfico em inglês britânico, e usava a base do dólar, tinha Libra. Usava o sistema métrico. Provavelmente sim. Esse Nakajima, eu vi uma foto deles que foi vendido na Alemanha. Nossa. Ou seja, nessa época o Japão ainda era uma meia China, né? Você mandava fazer as coisas, o fabricante decidia que ia fazer do jeito dele e vender em outro canto. Vamos voltar agora pros grandões? Encerramos a parte de 8 bits. Aliás, durou até 93, né? Vamos agora voltar na linha do tempo para 89 e vamos voltar pra Apple de novo, né, Ricardo? Macintosh portátil, Portable Mac. Gente, como esse pessoal original, né? Compaq Portable, IBM Portable, Macintosh Portable. Daqui a pouco vamos ter o Portable. Ele tem rodinhas. É verdade, essas são necessárias. O Macintosh Portable, lançado a bagatela de $7.300 em setembro de 1989, foi descontinuado 2 anos depois com a introdução da série PowerBook, que aí já começou a surgir o conceito do notebook. Notebook com cara de notebook. Isso. Ele tinha um 68.000 rodando a 16 MHz, 1 MB de SRAM. Bingo! Bingo, verdade. Anota aí, SRAM. SRAM. Apareceu. Drive de disquete 3,5 de 1,44, um HD interno de 40 MB, uma telinha monocromática de 9,8 polegadas de matriz ativa, sendo que 640 por 400. Pergunta cretina, 9,8, cara, é quase o tamanho da tela original dela dos iPads, que é 9,7. É quase um netbook. Não, é quase o tamanho da tela dos iPads. E assim, ele foi o primeiro dos portáteis já vinha com uma tela de matriz ativa. E vinha trackball embutido no lado direito do teclado. Ou seja... E os canhotos? Tô cagando, peidando pra vocês. Dos canhotos, né? Quem usa mouse com a mão esquerda, o problema é seu. Na época, pelo menos, né? Bem, eu sou canhoto, mas eu uso mouse com a mão direita que eu fui aleijado pelo joystick do Atari, então não tem jeito. Eu sou destro e uso o mouse com a mão esquerda. Mas você é estranho. Você consegue ser mais estranho que eu, parabéns. Vamos ao que importa. Rodava o System versão 601. Quase, ver se fosse chamar macOS alguns anos depois. Pesava apenas, entre muitas aspas, 7,2 quilos. Em comparação com o Osmo, ele pesava, ou com o Compaq Portable, ele pesava praticamente a metade. Sim. Gente, fechado, tá? Fechado. 10 centímetros de altura. Isso é pra só para as pessoas entenderem o que significa 10 centímetros de altura, do ponto de vista de notebooks modernos, ele tem a altura de 5 notebooks empilhados. Isso é pra você que fica reclamando que o Ultrabook aí não tá, tem Ultrabook fechado, tem menos de 2 centímetros, tem menos de 1,5 centímetro, isso é muito pouco. Você fica falando besteira, tá? 10 centímetros fechado. Em particular, o tamanho e o peso era grande, era justificado por causa das baterias que ele usava. E eram baterias de chumbo. Olha, bem ecológico esse passagens. Só que não. Pelas era pro super-homem não ver o que tinha no HD? Era por aí. Só que a bendita da bateria trazia problemas. Conclusão. Primeira coisa que tinha. A bateria era ligada em série. Como é que funciona o procedimento, por exemplo, de um no-break hoje em dia ou de uma bateria? Ao mesmo tempo que ele é carregado, quem fornece energia, por exemplo, é a bateria do no-break e ela é constantemente carregada. Os notebooks acabam seguindo pelo mesmo caminho. Nesse
com essa ligação em série acontece. São ligados em paralelo. No final, assim, exatamente. É uma bifurcação, a alimentação ela bifurca, alimenta os dois. Por onde estiver chegando energia, o circuito sabe o que tem que fazer da vida. Aqui não. Era em série. Ou seja, se a bateria deu problema, não carrega, não liga o computador. Você vai ter que trocar a bateria. Então é um problema aí. Não dá pra você. A bateria tá com problema, não adianta ligar na tomada que não vai funcionar. Ou seja, você vai ter que puxar o fio e ligar direto. Segunda coisa, ainda falando das baterias. Essas baterias não eram baterias mais fabricadas, eram baterias um tanto quanto raras. E não são as únicas do Mercado Livre. São as baterias um tanto quanto raras, quanto do seu tamanho e do seu formato. Ou seja, aumentou aí o problema. A tensão de saída da fonte é baixa. Conclusão, tinha vezes que o HD não ligava. Dava partido no HD. Dependendo do que for, às vezes você... Tive esse problema no meu 486, com uma BIOS mais antiga. Problema parecido, né? A máquina era mais rápida que o HD. Então o HD demorava a inicializar e estar pronto para BIOS. Aqui é o contrário. O HD também demorava a ligar. Demorava pra dar partida, né? Aí quando a máquina chegava no ponto de ler o HD tava ligando ainda. Tinha que ficar esperando o HD. Pra dar reset, na verdade. Mas tem um hack legal aqui, né? Usar o carregador dos PowerBook 100, né? Que é o que vieram depois. Trocar por baterias automotivas. Peraí, é sério, tá bateria de Fusca no carro. Bateria de moto. Dizem que a bateria... 5 amperes. As baterias de no break são 7,2. 7,2. Aqueles APC menorzinhos, eles usam bateria de moto. Todos os APCs... Na verdade, hoje em dia, todos os APCs até o de 1500 usam o mesmo tipo de bateria. A diferença é que ele tem 2 ou 3 baterias ligadas. Mas, por exemplo, os no-breaks que a gente tem lá na escola, os no-breaks que a gente tem nos servidores, o no-break que eu tenho em casa, é a mesma bendita bateria. Tudo igual. Todos a mesma bateria. A diferença é que alguns têm 2 baterias ligadas e presas e colocadas lá, encaixadas, funcionam junto, mas é tudo assim. E é uma bateria de moto. Aquela bateriazinha que pesa que é uma praga, né? Sim. Coisa linda, né? Linda de se ver. Então, assim, aí o cara vai substituir pra bateria de moto. Legal. Mais fácil, o cara simplesmente ele já liga a moto dele e o Mac Portable junto. Aí puxa dali, né? Ou então arruma a bateria de Fusca e fala lá com o teu sogro pra fazer um cabinho pra adaptar com 2 pregadores. Dá uma chupeta na bateria do computador, né? E pra fechar a tela, como não tinha iluminação, não tinha backlight, nada, em situações de baixa luminosidade, era muito ruim pra ser lida. Mas isso aí é normal em qualquer tela que não tem backlight, né? João? Mas que em 91 a Apple lançou, a última série ela já lançou com backlight. Poxa. Mas, João, a Nintendo demorou um pouquinho mais pra fazer isso, né? Só uma década. Só no Game Boy Advance, que ela lembrou que as crianças... Advance de SP. Que as crianças podiam querer jogar em casa sem ser de noite, né? O primeiro modelo do Game Boy Advance ainda não tinha backlight. Só fazia hack pra enfiar uma lâmpada lá dentro. Tinha aqueles adaptadores que eu vi que só encaixava por cima, encaixava sobre o... Tinha por cima e tinha por baixo. O cara abria a máquina e colocava... Aliás, assim, essa mesma atualização também eles tiraram a memória a SRAM, né? E usaram um tipo de memória RAM e abaixaram o preço. Viram a margem de lucro. Em 91 ela lançou uma nova versão do Mac Portable, que aí ele já tinha backlight, só usar uma memória pseudo SRAM para cair um pouco o preço, aí o máximo podia botar a 8 MB de RAM, e a Apple diminuiu a margem de lucro, mas... E para comemorar também diminuiu a autonomia da máquina para metade do tempo. A bateria durava metade do tempo. Né? Fazer o quê? Você não pode ter tudo nessa vida. Né? Quando eu vejo essas coisas, eu vejo isso que o pessoal, a garotada que acha que a Apple só dá bola dentro, não conhece a história da empresa, né? Também deu muita bola fora. Às vezes eu acho que tá no meio a meio. O Mac Portable foi meio que acho que não foi uma máquina de muito sucesso, porque ela descontinuou até nome. Depois veio os PowerBooks. Aí os PowerBooks já foi uma coisa um pouco diferente, bem diferente. Inclusive até o design, geral, o design de notebook, até a cor, né? Eles até fizeram os primeiros PowerBooks eram cinza turbo azulado. Justamente talvez para diferenciar do Portable, dos Macs originais, por aí vai. Vamos falar de um que é cinza escuro, quase azul, que é muito pra caramba. Qual? Atari Stacy. Peraí, Atari Stacy, então bingo de novo. Bingo! Indiretamente vamos falar de uma cria do Tremiel. Vamos. O Stacy é de 87, né? Já é cria do Tremiel. Já é cria do Tremiel, né? Ele é um... STZ padrão? 68.000 a 8 MHz. Configurações... Ele saiu em 4 configurações e começava em torno de $2.300, 2.299. O Stacy 1, que tinha 1 MB de RAM e flop. Os dois Stacy 2, acho que alguém cometeu uma mancada na Atari, acho que foi uma da morta disso. You are fired.
o Stacy 2 que tinha 2 MB de RAM e um outro drive de disquete, ou o Stacy 2 que tinha 2 MB de RAM e um HD SCSI de MB. Acho que deveria ser o Stacy 3, né? Faria um pouco mais de sentido. Mas aí provavelmente ele usou a quantidade de RAM. E o Stacy 4 que tem 4 MB de RAM e um HD de 40 MB, também SCSI. Porque se ele fizesse o Stacy 3, ele talvez tivesse que botar 3 MB de RAM e um HD SCSI de 30 MB. Aí é o pessoal de marketing, né? Ele parece um Atari Portfólio, só que grande, né? É o Giga Atari Portfólio. Pesando 8 quilos. E você reclamando que o seu notebook pesa acima de 2. Foram vendidas 35 mil unidades. Ele tinha um trackball, ele tinha teclado numérico auxiliar, trackball no lado direito, também não feito para canhotos. Uma tela paralela, LCD. serial, um LCD de 640x400, que é o modo cromático do Atari ST, porém tinha uma seta para vídeo externo. E para drive externo, né? E para glória de alguns, né? Vamos repetir o item no bingo. Ele está de volta, MIDI. Droga, já marcamos no bingo. Marca de novo, tem 2 MIDI. No MIDI. E Aliás, não é só isso, né? Não. Pesquisando sobre pra pauta, sobre o Stacy, eu achei um módulo da C-Base, que é um módulo MIDI profissional para ser usado com ele. Aí você liga nele com MIDI, MIDI áudio, MIDI fru e mais algumas coisas lá de controle e mais um monte de coisa para poder usar. Ou seja, você precisa de um equipamento para controlar o seu conjunto de sintetizadores e teclados, só pesa 8 quilos mais o módulo. Ou seja, basicamente pode fazer o seu show portátil de música eletrônica. Sim. Exatamente. Esse talvez foi o grande foco do Stacy. A gente falou aqui, né? 35 mil unidades foram vendidas, pelo menos 35 unidades. Ele foi. Aí um pouco de controvérsia. Gente que fala que ele foi projetado para trabalhar com 12 pilhas média, mas depois eles taparam a porta. Mas em alguns lugares eu encontro informação de que ele foi projetado para trabalhar com 12 pilhas médias, mas foi feito um módulo de bateria de níquel-cádmio que você poderia conectar a ele, carregador, né? Que dava mais ou menos 10 horas de autonomia, algo assim. As pilhas davam 5, né? As pilhas davam 5. Esse módulo ainda funcionava, você poderia ter 12 pilhas, ou seja, uma grana que você ia gastar de 12 pilhas médias recarregáveis, você poderia usar dentro da máquina também. Nossa. Eu não consegui encontrar muita informação sobre isso, mas eu encontrei meio ambíguo. Gente que fala que usava pilha, gente que não usava pilha. Então, mas 5 horas de autonomia é coisa pra caramba, poxa. De repente, se você for fazer uma rave, não. Se for fazer uma rave, você liga no gerador da rave, mas se for trabalhar dá pra você fazer Rio-São Paulo de ônibus usando o computador, quase a viagem inteira. Né? O risco corre o ônibus dar uma freada. Mas você vai estar bem fixado na poltrona por conta dos 8 quilos no seu colo. E aí, né, como tragédia pouca bobagem, ele apareceu em filmes também, em 2 filmes não muito conhecidos, de 1991, que é o Nada Além de Problemas e Uma Carona para a Morte. Procure no IMDb para saber sobre aqueles filmes que passam na sessão da tarde, quando o cara que faz a programação não tem mais ideia nenhuma do que botar. Parece que passa um super cine, mas tudo bem. Ou aqueles filmes que passavam no SBT de tarde, no tarde de sábado, você nem sabia que filme que era. É possível. Até porque ninguém se importava. Ele foi lançado em 87, né? Mas em 91 a Atari lançou um outro modelo de notebook. Esse já é um notebook, que é o ST-Book, né? É o ST-Book. Cara, esse é bonito, cara. E é leve. Não, esse agora humilha você aí, ô garotinho juvenil, com o seu MacBook. Você, garotinho juvenil hipster. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera. Há pouco tempo, inclusive, apareceu uma venda, eu mandei o link pro César. O César deu graças a Deus que o orçamento dele não estava favorável. Exatamente. Ele foi produzido entre 91 e 93, ou seja, no finalzinho da série Atari ST. Ele é um Atari STE, em Asset. Pesava, vai lá. João, vai, com você. Vamos lá. O Stacy pesava 8 quilos. Quanto O Atari STE era muito mais portátil, porque ele começa pelo peso 1,9 quilos apenas. Para isso, cortou o backlight da tela e o drive de disquete interno. Sim, ele é o MacBook Air antes do MacBook Air. Kill it! Pra você quer um equipamento pesando menos de 2 quilos naquela época, acende a luz, pô. Pois é. 2 quilos nessa época, mas não, o notebook que você conseguiria comprar, 92, 93, ele ia estar pesando pelo menos 4 quilos. E talvez sem a bateria. O problema não é esse. O problema é que a tela é altamente refletiva com 640/400 monocromática e não tem saída para monitor externo. Ele foi feito para trabalho, né? Foi o notebook para você jogar. O lado bom, assim, ele é portátil, no sentido bíblico da coisa, fino, acho que até e silencioso, porque ele não tinha nada, não ia fazer barulho, claro, tinha um HD. E a duração da bateria também era alta. Eu deixei anotado aqui embaixo, só pra gente ter uma ideia, para humilhar qualquer notebook meia boca que você esteja usando nesse momento aí. Ele operava com 7 pilhas pequenas, pilha AA, né? E garantia até 5 horas, ou usando o módulo de bateria dele, você conseguia 10 horas de autonomia. Agora você se sente humilhado, que o seu notebook que aguenta 3 horas, você tá feliz. Vamos voltar eu aqui. Eu acho que o Game Gear consumiu mais bateria do que ele. O Master System Super Compact. Não, o Game Gear, que é o portátil da série com tela colorida
vida e backlight. Ele é um Motorola 108.000, né? HC. Olha, tá aí a parte da história. 8 MHz. Vinha com 1 MB de RAM, mas dá pra expandir até 4. Tinha HD interno de 40 ou a 120 MB. Tinha modem interno, opcional. Também tinha MIDI, porta serial, porta paralela, drive de disquete externo. Teclado externo, uma portinha. Só não tinha monitor externo. Não tinha monitor. Lembra uma coisa, ele tinha uma tela de 10,1 polegadas e a tela opcional, o modem interno, mas a tela, em particular, tinha a forma de ser frágil, quebrar muito fácil. Ele era muito fina. Faltou a experiência de fazer uma carcaça mais rígida na máquina. Magnésio, usando magnésio. Faltou o magnésio. Faltou o leite de magnésio de Philips. Faltou o leite de magnésio. Não, mas assim, esse problema de tela muito fina, parece piada. Eu tenho isso com o meu notebook hoje em dia. O meu notebook é um Dell, que é daqueles Dells que vira, você bota ele por cima, vira tablet, escambau A4, só que de vez em quando o mouse pira. Fica pulando na tela, mexendo. Aí eu fui pesquisar informações e tudo. A Dell não admite, mas fui cair num fórum internacional da Dell e o pessoal dizendo que o problema aparece não só no Linux, mas no Windows. Qual é o problema? A tela é muito fina. E aí qualquer balancinho, qualquer balanço, vai lá dar o contato com uma tela touch, mexe, às vezes o mouse se controla e a sugestão apoia os dedos fora, segura na base da tela e com os polegares dá uma leve vergada na base da tela. Pronto, parou o problema. Que justo. É um erro de projeto da Dell. Você falou de mouse, vamos deixar um link aí que tem várias fotos do DSTBook pra quem acha essa máquina bonita ficar babando também. Eu acho essa máquina bonita. Eu também acho. Ele tinha um trackball lá direito, mas não era necessariamente um trackball. Era, como é que eles chamam de Vector Pad. Esse Vector Pad, ele é muito parecido com o Trackpoint, que a IBM usou anos depois. Exatamente, no meio do teclado, entre as teclas J e K. Não no meio, ele usa no lado, fica no canto superior direito. Tá. Tem uns teclados da IBM que tem isso, eu já vi. Não, a máquina é muito bacana, assim, é rara de apareceu uma venda há poucos dias, eu estive olhando, apareceu uma no eBay, europeu, a coisa de uns 180 ou 200 euros, não me lembro, ou seja, por moeda atual dá uns 700 e poucos reais. Tá mais barato que o MacBook. Eu achei uma máquina, assim, deveras interessante, muito bacana, muito bonita. O link que eles vão botar aí, ele tem, inclusive, tem porn do DSTBook, foto da placa-mãe. Legal, muito maneiro. E, inclusive, a última foto é um site de um francês, que o cara mostra a bateria, que lembra muito uma bateria de notebook da época, né, aqueles caixotinhos estilo bateria de filmadora, e tem uma fonte aqui que ele tá usando de alimentação externa, para não precisar da bateria, ou carregador de bateria, que é a fonte do Mega Drive, que é que o João citou aí, o Game Gear. Olha aí. Uma fonte 9.6 volts. É uma máquina legal, esse eu teria. Eu gostaria de ter um desses. Acho uma máquina legal de se ter. Eu queria saber que fim levaram os design, que outros projetos de designers fizeram essa máquina, pra onde eles foram parar depois que saíram da Atari, porque eu acho que eles foram fazer notebook em outros cantos e levaram essas ideias, todas essas ideias aqui. Será que eles levaram as ideias pro Japão pra fazer, por exemplo, os FM Town, os PC-98 portáteis que tinha? Lembram muito os notebooks da Zenith, da Bondiel, até da própria ST, Toshiba. Sim. Porque ele tá numa época, a gente tá falando de máquina portátil aqui, que o teclado ficava mais pra ponta, não existia necessidade de você ter um mouse no seu notebook portátil. Com o tempo, conforme a adoção do Windows foi aumentando, o mouse, o trackpad, ele surgiu inicialmente na mesma posição que ele tá hoje, né, no canto direito ou no canto esquerdo, próximo ao teclado, e depois ele migrou, indo parar pro centro. Acho que todos os canhotos começaram a reclamar, Ricardo. Sim. Foi a primeira que eu me lembro a fazer esse tipo de coisa foi a própria Apple com os PowerBooks, né, que ela botou um trackpad embaixo. Trackball. Mas aí tinha uma diferença porque o mouse é parte integrante do macOS. Sim. É diferente no caso dos PCs, em que na verdade a necessidade do mouse só veio aparecer lá na frente com o Windows. Antes disso não havia necessidade de você ter o mouse. Você, por exemplo, se você hoje tanto que a Logitech no mundo MS-DOS puro, por exemplo, se hoje você for comprar um exemplo, mesmo hoje em dia você vai comprar um laptop, um notebook MS-DOS para usar programas de MS-DOS para jogar jogos de MS-DOS, você não precisa do mouse. Então, você pode, por exemplo, fazer notebooks menores, porque você não vai precisar do espaço para que você tenha não só o trackball, mas sim toda a eletrônica que o trackball precisa. César, a própria Logitech, os fabricantes de mouse, na época, eles tinham, abre aspas, trackpads específicos para mouse, para computadores portáteis, que era um equipamento que você afixava na lateral do seu laptop, tipo, lado direito, lado esquerdo, para você ter um trackpad, porque ele não vinha
vinha nos equipamentos. Lembra de uma máquina portátil da HP, primo da HP 95, acho que era HP 200LX ou algo parecido, que já vinha, não rodava DOS, rodava Windows? Não lembro. Enfim. Era essa máquina, né? O Jornada? Não, antes do Jornada. Havia o HP 95, tinha MS-DOS, rodava Lotus, e você teve logo em seguida, acho que era Omnibook. Vagamente, honestamente, me lembro vagamente. HP a série Omnibook, ela foi um dos primeiros portáteis da HP, rodavam DOS, e ela vinha com um apetrecho muito curioso, que fingia que era um mouse. Aqui, ó, deixa eu pegar, mandar pra você. É um modelo já com tela... Deixa eu pegar uma imagem razoavelmente nítida. Essa aqui é boa. Essa já é uma máquina bem posterior da série, tá? 1800. Reparem o mouse dele. Não é aquele mouse que saia pela lateral? Era uma coisinha que você puxava, usava como fosse um mouse, você fosse um bracinho que você controlava. Sim. Tô lembrando. Essa foi a solução antes do pessoal adotar de vez o trackpad. Aquele próprio joystickzinho da IBM, entre o J e o K, né? O AG e H, também é dessa época. Estamos decidindo como implementar um mouse no computador portátil. Na verdade, você tá falando em P200, Giovanni, você tá falando do Omnibook 300, que foi o primeiro. Isso, primeiro. A linha. Eu acabei de pegar até no competidor. Tem inclusive esse trackpad que você fala. Esse simulacro de mouse, né? Isso. Agora nós falamos do sujeito, falamos do Jack Tramiel, vamos falar da Commodore, que é uma coisa que talvez as pessoas devem estar estranhando, que tá faltando aqui. Pois é, né? A gente sempre fala da Commodore, sempre em algum momento temos que citar Commodore. E da Commodore, o que tem de portátil aí? Ela não se aventurou muito a fazer coisas portáteis depois do SX64. Bingo, que tinha 1541? Exatamente. Bingo. 2 1541, né? Verdade, tinha 241. Gente, mais um episódio que fechou todos os itens do Bingo. Parabéns pra nós. Falta design italiano. Cara, vai ter, calma. Vai ter. Assim, eu vou dizer que a gente já fechou. Então, assim, o que a Commodore fez? Tem dois exemplos aí, duas coisinhas, né? Que era o HHC84, que na prática... HH, era meio gago, né? O HHC4 1983, que... Aí, Ricardo, tem um detalhe que, na verdade, o HHC4 acaba muito mais próximo, né, dos pocket computers, que eram calculadoras, assim, algo entre calculadora programável e computador, que faziam Sharp e Casio, do que propriamente o computador em si. Até um pouquinho HP, né? Mas acho que a HP não era tão explícita como era a Sharp de botar uma calculadora que estava sendo a calculadora programável, mas ao mesmo tempo ela estava abaixo do computador pessoal. Pocket Computer era esse buraco. Aliás, esse carinha aí, o HHC4, design, ele lembra muito o Toshiba IHC 8000, conhecido carinhosamente como Pasopia Mini. E o que da Toshiba não é Pasopia? Tem esse detalhe. Na época, assim, hoje em dia tem satélite, latitude, Cosmo. Mas na época, Pasopia era dominante, né? Era o que mais tinha, né? Ainda deve ter Pasopia por aí, né? Pouco, mas deve ter. Mas então o que tinha no HHC4? O 6502, 4K de RAM podendo até 16, 24K de ROM, um tecladinho chiclete de 64 teclas, uma telinha de LCD de 24 colunas por uma linha e uma porta serial. E acabou. Chega. Mas o suficiente para você guardar toda a cola possível e imaginável para a prova. Claro, né, Ricardo? A gente sabe que você botava cola na calculadora científica que você levava para fazer prova na escola. Esse truque da cola na calculadora é velho. É tão velho que não colou? Não, é tão velho que não cola. Pronto. Ui, essa foi doce. Uma outra máquina que seria portátil da Commodore é o Commodore LCD. LCD não é LCD, de 85. Em parte, ele é uma ramificação do projeto do Plus 4, aquele computador que o João ama de paixão. Aliás, o próprio Bill Hurd, ele trabalhou nesse projeto antes de ser amaldiçoado pelas forças ocultas e jogado para o CC28. Ele tem um vídeo que demonstra essa máquina. Ele seria uma máquina 8-bit, não seria compatível com 64, não seria compatível com 28, não seria compatível... Ou seja, seria compatível com ele mesmo, olha lá. Aliás, vale a pena assistir, porque essa máquina, ela tinha preocupações muito interessantes, principalmente por conta do LCD, ser um bom LCD, e o teclado também. Quando você olha o teclado foi feito pela Mitsumi, ele lembra muito o teclado dos notebooks atuais. Eles tiveram todo um cuidado em fazer um teclado, teclas sensíveis, mas sem ser muito chato. O espaço entre você pressionar a tecla e chegar no final, que é o que dá o desconforto do teclado dos notebooks. É o curso da tecla, né? Vale a pena o vídeo pra sair. E aí, pra gente começar encerrando o papo, né? Vamos falar do que teve coisa aqui no Brasil? Vamos. No Brasil, nós vamos lembrar, é claro, do Solution 16. Se nós não falarmos do Solution 16, a gente vai apanhar.
não. Sim. O Solution 16 foi lançado pela CP, Computadores Pessoais, ou seja, a Prológica, em 1987. Eu acho que o XT era a segunda versão do Solution 16. A primeira dele era PC, bem PC. Era aquele micrão clássico, processador 8088 a 407 MHz, drive de 5/4 e alguns deles com HD. HD 20 megabytes. Winchester. Winchester de 20 megabytes. Aquele tubão lá enfiado dentro da carcaça. Aí vai esse link que eu achei aí, o cara tem porn Solution 16. Você vai ver ele por dentro. E tinha tecla colorida, inclusive tecla azul, amarela. Ele tinha um design quase italiano, né, João? Opa, ele não tinha nenhum Olivetti que era meio parecido com ele, não? Não. Eu olhei pra ele rapidamente, depois de ter visto mais. Ele me lembrou, sabe o quê? Você vai rir. O próprio CP500. Eu acho que tem um detalhe que o Solution 16 estava muito dentro do ethos da época dos PCs transportáveis, que você fechava, como você usava o CRT? Você fechava o teclado e fechava a tampinha dele. Isso, fechava e aí você fechava o teclado, usava uma tampinha e carregava. Não, chamava um amigo pra carregar com você. 10 quilos, né? Não é só você que tá falando isso, não. Quem fez o porn também acha. Que ele parecia CP500. É um monitor de 12 polegadas que ele tinha, princípio de 12 polegadas. O teclado parecia o Model F da IBM, bom teclado. Então ele fechava o teclado por cima da tela, 2 drives, alguns modelos vinham com HD no lugar de um dos drives. Eles traduziram o MS-DOS da época para SO16 e fizeram algumas graças. É o SO16. É o SO16. Eles pegaram. Era o DOS 2.11 da época, que era a primeira versão que deu suporte HD, diretório, o primeiro a ter suporte à página de código, pesava seus 10 quilinhos. E é curioso que assim, ele é tão pouco, por baixo, realmente, eu tô lendo um texto aqui. Curioso como ele é pouco lembrado. A máquina até legal, eu lembro de ter visto muita propaganda dele, muita, né? Programa, eu acho que quando a Record voltou a operar no Rio de Janeiro, ela tinha um programa voltado para o público jovem, da época, hoje senhores de idade, e que os apresentadores tinham no cenário um Solution 16 para mostrar a modernidade. Eles eram jovens. Né? O pessoal do marketing na época fazendo cagada desde muito antes, né? E tinha até aquela coisa que é teclas em azul e amarelo e ciano, né? Em homenagem ao Spectrum. Ele tem azul e amarelo. Eram as cores, era bem New Wave isso. Uma outra máquina nacional, pode considerar assim, portátil, até porque ele também tinha alça, é um computador que a CCE lançou por volta de 87, 88, que é o MC5000 XT. O executivo XT, né? Que era MC5000 puro. MC5000, visão padrão. Ele era um Apple IIc grandão, né? Se você pegar uma foto, você vai ver que ele lembra muito o nosso amigo Apple IIc, só que ele é mais esticadão. Você vai lembrar, você tá falando de máquinas aqui, também me lembrou também a máquina da Bondwell, que era uma empresa do Rio de Janeiro que lançou, que era uma cópia cuspida escarrada, ou esculpida em Carrara, né, como se fala, como é o certo, do Compact Portable. A tela, inclusive, era fósforo âmbar. Na verdade, uma coisa que eu não consegui compreender ainda é que, seguinte, existia uma Bondwell no Brasil, que ficava em Jacarepaguá, inclusive, no Rio de Janeiro, e tem uma Bondwell lá de fora. Obviamente não deve ser a mesma Bondwell. Não, com certeza não eram. Ela apenas aproveitava da marca. Fatal. Queria lembrar só uma coisa do 5000, é que eu lembro de ter visto uma reportagem da CCE que eles iam fazer uma tela de LCD para usar com essa máquina. Ela era tipo uma caixa que você fechava, tipo um porta-disquete 5/4, você abria, a tampa, né, virava a base do monitor. Ela foi feita para ligar nessa máquina. E claro, ele também tinha uma alça de transporte. E isso é o que separava os homens dos meninos, da portabilidade para não ser portátil. Peraí, mas dentro desse quesito, os iMacs também seriam portáteis, que eles têm uma alça em cima naquele motorzão deles? O X68000 também, né? Exatamente. Os é o transportável. É o transportável. O que mais tinha aí de máquina que a gente não falou? Nacional, como eu falei, eu lembrei dessa da Bondwell, uma tela, acho que era vapor de plasma, uma tela, inclusive, que era fósforo âmbar, era igualzinho o Compact Portable, o Solution 16 que nós citamos, o MC5000 executivo XT da CCE. Havia outras máquinas. Eu lembro que o Solution 16 tinha um concorrente direto, que eu não consigo lembrar o nome, porque eu lembro da Micromundo fazendo um teste comparativo entre o Solution 16 e esse micro. Os dois eram desse jeitão compacto. Eu não consigo lembrar o nome dessa máquina. Eles eram assim, muito parecidos. Pensa que o Solution 16 tinha esse design pseudo, sabe-se lá da onde, que fazia ele parecer diferente, ele era mais estiloso. E também tiveram outros fabricantes brasileiros que trouxeram, importaram, sabe-se lá por Pará, XTs compactos, transportáveis. Eu lembro especificamente de um que me marcou, não por conta dos 10 quilos, que eu sempre achei legal. Eu cheguei a ver na época, 89, o cara transportando uma máquina dessas. O máximo, não, o cara tá levando um computador.
Eu vi o cara morrendo lá, carregando uma bolsa gigante, carregando a alça. O mínimo ficou com escoliose depois disso. Mas o que me chamou a atenção na propaganda era uma máquina chamada Pegasus. O Pegasus era um XT portátil, nesse mesmo estilo do Compact Portable, companhia, só que tinha uma impressora matricial dentro dele. Ih, eu lembro. Tinha uma espécie de uma malha preta, uma coisa assim na frente, em torno do LCD, da tela. E tinha logo atrás, né, ficava a impressora. Ou seja... Isso é uma maravilha quando enroscar papel. Ou seja, era grande. Pesadão. Lá do bom Silvio, o cara falava, eu carrego pelo menos uma coisa só. Só pra gente somar, já que a gente falou muito dos Estados Unidos, Europa, tudo. Ô, João, oi. Você que manja mais dos Paranauê lá, das terras do olho puxado, né, do Japão, o que teve, você lembra agora, falar de portátil? Além de Wapuro, FM Town chegou a fazer notebook, né? PC 98 também, né? Tem. PC 98 tem uma linha gigante de notebook. Esse que é o problema, né? Ela é gigante. Tudo pra PC 98. São muitos modelos de tanto do 01 quanto do 21. Uma observação. Eu acho que a gente precisaria fazer um episódio parado só pra contar. Será o episódio 700. Desses micros portáteis japoneses, porque tem muita coisa, tem variações de todos os tipos. Mas acho que a gente falou também é aquele negócio. A NEC, do que eu vejo, do pouco que eu entendo do assunto, a NEC, toda a linha PC 98, a NEC sozinha fez mais variações que todos os fabricantes de MSX juntos, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que pelo menos dá uma pincelada por alto. E só um detalhe, a NEC, em algumas linhas, ela, como a 6001 e a 98001, ela licenciava para outros fabricantes. Então, no caso do PC 98, teve que ela fez e o que a Epson fez, porque a Epson foi uma fabricante oficial de PC 98 licenciado. Aquele PC Club também, né? Aquele PC Club. É o PC Club da Epson. Epson PC Club da Epson. Sim, eu posso citar ele porque ele é um quase transportável. Ele é um PC 98 com uma carcaça que lembra muito um MSX ou um Amiga, praticamente do mesmo tamanho, só é um pouquinho mais alto. Ele usa 2 drives de 3,5. Ele é baseado no modelo do 9801, um vídeo dele que já tinha 16 cores 4096, som FM embutido, isso é um grande feature dele, 2 drives de 3,5, se eu não me engano, acho que era um 512 de RAM, e saída pro monitor padrão dele, que é um puro e simples RGB analógico 15. Quem tem essa máquina é o Alfredo Henrique. Ele tem o PC Club. O Juan vendeu o PC Club. Vendeu, né? E tem o FM Towns também, né? O FM Towns também teve uma linha de portáteis, se eu não me engano. A FM Towns tem, que por acaso o Alfredo também tem, 2 modelos de notebooks que foram usados para muito em educacional. Um deles, se eu não me engano, tem uma placa de rede embutida para comunicação, de fazer rede com outros FM Towns, e eles são da linha educacional do FM Towns. Todos eles têm CD-ROM embutido, dando boot diretamente por ele, telas coloridas, som estéreo, e se eu não me engano, acho que eles são 486 ou Pentium, agora eu não me lembro. Tem saída de joystick padrão do FM Towns, que também é padrão MSX e outros micros japoneses, e ele é 100% compatível com os outros modelos e com videogame. Então todos os jogos que rodam nos outros modelos rodam nele. Se eu não me engano, assim como o PC Club, esse notebook também tem um slot do padrão convencional do micro pra você colocar expansões. Sim, ele é um notebook com um slot. Ele não é muito pequeno como um notebook, né? Ele é meio trambolhaço, mas com certeza ele não pesa 10 quilos. Ele pesa 6, se eu não me engano, 5. É pesadinho o notebook. Ainda não vale uma hérnia. Não vale uma hérnia. Vamos fechar então? Pra falar que aquela linha portátil da Tandy, a NEC fez um clone, que na realidade é da Kyocera, né? A NEC também teve o seu, que é o NEC 8021, não confundir com 98 ou com 88. Tem nada a ver. Ele é basicamente um NEC igual um Tandy 100 ou um Tandy 200. O que eu acho, só que a versão da NEC. Só pra terminar, eu acho que tem um ponto que até acaba servindo no meio de pontos de corte. Acho que dos 2 episódios, né? Tanto desse como do episódio 7, que é uma decisão extremamente importante da FAA americana, né? A FAA é a ANAC deles, em 93, né? Mais ou menos em maio de 93, ela, assim, como ninguém conseguia definir o que era um micro portátil, transportável, malável, arrastável, companhia. Bagajável, como falamos. E o pessoal devia ainda insistir em querer usar durante o voo, algumas companhias aéreas, cada uma tinha suas próprias regras, ela resolveu definir o que era um computador portátil. Aí foi definido que eram os computadores que eram considerados autocontidos, né? Sim. Então, tá tudo numa peça junto. só. Tela, teclado, mouse e bateria estão numa coisa só. Isso é um micro
outro portátil que você pode usar durante o voo. Ou seja, CP500 com 2 baterias de Fusca não rola. Pois é isso que eu ia falar. Provavelmente alguém deve ter botado alguma coisa meio gigante no voo. Olha, estadunidense tende a ser sem noção. Porque não era simplesmente isso. Tem que lembrar, quando se fala parte de portabilidade, os Estados Unidos tem uma característica muito peculiar, que são os voos cross-country, chamam. Ou seja, você voa, por exemplo, de Nova York a Los Angeles. Você tá falando aí de voos de 4, 5, 6 horas. Doméstico. 4 fusos. Você cruza os Estados Unidos de leste a oeste. Chega na hora que você decolou. Né? Dependendo do caso, chega na hora pra gente até normal também um voo extenso desse, por exemplo, a gente... Não, assim... no Brasil tem 2 fusos. O João... mas aqui você tem menos fusos, exatamente. O João, mas se você for olhar, por exemplo, a maior parte da malha aérea brasileira é voo de 2 horas, 2 horas e pouco. Que a gente não tem tanto costume de ir pro Nordeste, né? Não, você não tem tanto tráfego assim. O voo mais longo no Brasil você vai fazer, tipo, o comum seria para Manaus. 3 horas e meia, 4 horas de voo, mas não é um voo tão comum. E o Brasil, como ele falou, tem 4 fusos horários, mas na prática tem 2. Quase todo estão presos em 2 fusos horários. Assim, se você for olhar em termos econômicos, por que as pessoas viajam? Esse não é um podcast sobre viagem, mas enfim, desculpe o parênteses. Até porque acho que é importante pra gente entender um pouco por que tipo, determinados experimentos acabaram abruptamente em 93, 94. Então, o que acontece? Você ou viaja a férias ou você viaja a negócio. Se você viajar de férias, é uma coisa. Se você não viaja toda hora, mas o viajante de negócio, às vezes, ele tá viajando toda semana. Às vezes ele tá viajando 2, 3 vezes por semana. O principal, ele está viajando no horário de trabalho. Isso, ele tá viajando no horário de trabalho, né? Então, pra ele, por exemplo, na prática, a maior parte das viagens, que são as 2, no Brasil, é 2 horas e pouco, e é o mesmo fuso. Rio-São Paulo, que é 50 minutos. São Paulo-Brasília, que é 1h40, 1h30. Por aí, máximo 2 horas. 2 horas e pouquinho. Nos Estados Unidos, nesse ponto é bem diferente, porque você tem a Nova Inglaterra. Ô César, eu tô pensando aqui agora, o cara sai de Nova York 8 horas da manhã, vai pra Los Angeles, Seattle, chega 8 horas da manhã. Ou seja, o dia continua pra ele. O cara tem, no Noroeste tem a costa do Pacífico, tem a Califórnia e tal, e você tem 4 horas, 5 horas, 6 horas de viagem entre um e outro, dependendo de onde você tá saindo. Então, a utilização como ferramenta de trabalho, quando você tem que trabalhar viajando 4, 6 horas, porque você vai, por exemplo, você mora em Nova York, vai passar a semana em Los Angeles, ou você vai passar 2, 3 dias em reunião em Los Angeles, você vai ter que trabalhar, você não pode ficar parado, não pode passar 5, 6 horas olhando nuvem do céu, porque o trabalho não quer saber, o bicho tá pegando, você tem que terminar a tua planilha, você tem que terminar o teu relatório, etc. Então, no caso, essa decisão da FAA, de quando ela define que tem que ser autocontido, basicamente definiu o tipo de computador portátil que a empresa vai comprar. Você define um computador portátil que a empresa vai comprar, e em algum momento as pessoas vão acabar comprando também. Sim. Porque, por exemplo, o Stacy, que tinha um módulo de bateria externo, dançou nessa. Vou pegar um exemplo interessante. O STBook funcionaria. Sim. Mac Portable esquece. Sim. Fora que o cara tá com 8 kg no colo durante 6 horas de viagem, o cara... Uma outra coisa, micros portáteis que não tem monitor, ou que não tem uma tela embutida, também dançam. Também dançam. Apple IIc, por exemplo, que tinha tela LCD separada. Não podia. Não deu. Mas, por exemplo, o Amstrad podia, o N100 podia. Sim, você, 200. O NC200 podia, você simplesmente podia trocar pilha. Você tinha que levar pilhas, né? E aí é uma outra história, se vão deixar, hoje em dia não deixam pilha entrar. Ou assim, em 93 não era problema, mas em 2016 é. Mas então, a partir de 93, se definiu um tipo de computador que é hoje o que a gente chama de notebook clássico. Sim, a maneira como ele é que vem a definição. Que vem com monitor, vem com tela, vem com teclado e vem com a bateria. E aí acaba meio sendo o nosso ponto de corte, né? Sim. Essa decisão da FAA. Ponto de corte, ele acaba, inclusive, ele sendo, acaba quase sendo contemporâneo do nosso ponto de corte padrão, né? Questão de 6 meses, talvez. Enfim. Bom, acabou, né? Acabou. Faltou o design italiano. Como assim? Só em 16. Lógica. Fui eu que marquei touca, desculpa. Então. Design italiano. Chegamos perto. Chegamos lá. Bom, mais um episódio que nós terminamos bingo. Ricardo, vamos um dia, vamos lembrar de mostrar para as pessoas que a gente realmente tem um bingo, que a gente imprime em cada episódio a gente gravar. Sim, temos cartelas de bingo personalizado do Retro Computaria. Exato. Aí a gente podia abrir uma lojinha e começar a vender as cartelas de bingo, hein? Sim. Vamos fazer uma pesquisa de mercado? Vamos fazer um bingo. Outra pesquisa de mercado. Se você quiser uma cartela de bingo personalizada da Retro Computaria, comenta aí que você quer uma cartela de bingo personalizada da Retro Computaria. Vamos ver. E nós vamos mandar no seu inbox. Vamos ver. E se você quiser também, em meio físico, também coloca aí embaixo. A gente vai mandar o PDF pra você imprimir.
Exatamente. Pronto, pesquisa de mercado. Agora a parte que conta. Bom, feita a nossa pesquisa de mercado, acabou. Acabou o 70. Acabou. 70 de novo. Não conseguiu 70 mais uma vez. E não conseguiu 60 e chora. Aham. E o próximo episódio será o 71, né? Vamos prometer não ser picareta nesse episódio, pelo menos. A gente teria que somar 100 nesse episódio. Pra ser realmente picareta. Não. O pessoal que tá preso fala 71. Fala 171. Eu sei. Enfim, cara, ser picareta é uma coisa que a gente não consegue ser. O podcast é galgado na picaretagem. A gente é picareta mesmo, vamos subir. É, né? É o podcast mais picareta sobre retrocomputação que existe no Brasil. Sim, que existe no domínio www.retrocomputaria.com.br. Exatamente. Bom, com relação à próxima pauta, nossa, a gente tá rodando o que mesmo? Tinha começado a rodar no Macintosh Portable, mas a bateria descarregou. Vamos jogar lá no grid. Passa pro Apple IIc que não precisa de bateria. Não, faltou o brick. Meu Deus do céu. Cara, esse povo traz meu portátil, esquece a coisa em casa. Não vai dar certo. Esqueceu o carregador de bateria é o padrão de quem tem microportátil. Giovanni, vamos lá, vamos pegar aquele CP15 com aquelas duas baterias de Fusca e vamos rodar esse episódio. Sim, vamos rodar o motor de Fusca pra dar partida na bateria. Exatamente. E aproveita, porque senão eu vou fazer motores Twingo. Isso. Twingo, acho que a bateria do Twingo não tem carga pra alimentar o CP500. Pior que não tem mesmo, não. Meu Deus do céu. Esse podcast só piora a cada episódio. É uma festa. Ainda bem, né? Enfim, ainda bem. Gente, depois dessa, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Pessoal, foi uma satisfação desgraçada, um prazer maldito falar com vocês sobre micros portáteis. Talvez seja o primeiro episódio que a gente revisita um assunto que venha mais. Nos vemos no próximo Repórter Retro, no episódio de dezembro e por aí vai. Até lá, fui. É isso aí, pessoal. Com certeza esse não vai ser o único que a gente vai revisitar, vão ter muitos outros. Preparem-se. E agora eu vou correndo porque eu vou pegar algumas baterias. De Fusca, tchau. Traz gasolina também para a Fusca dar a partida e carregar a bateria. É verdade. Tá. Gente, até mais. Até o episódio 71. Nós prometeremos não ser picaretas, eu acho. E é isso. Até mais. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.